Olá, eu sou a Paula Ranova e hoje a gente vai conversar sobre cura, o que é cura, afinal de contas, né? Mas antes da gente mergulhar nesse conteúdo, eu vou te pedir para curtir o nosso canal, para curtir esse vídeo, para assinar o canal, né? Para curtir esse vídeo, para comentar o que você achou desse conteúdo e para compartilhar com as pessoas que você sabe que vão se beneficiar disso, porque todo mundo precisa entender o que é cura e muitas pessoas precisam de fato da cura em si, né? Então, tendo dito tudo isso, o que seria a definição de cura, de uma forma muito resumida, né? Na minha visão, cura é realinhar, é voltar ao estado natural de saúde e bem-estar. Porque a gente nasce nesse mundo para dois motivos. Por que você nasceu? Por dois motivos: para crescer como ser humano e para ser feliz. Então, uma pessoa que não cresce como ser humano, que está estagnada, ela precisa de cura. E a pessoa que não é feliz também. Então, às vezes, a pessoa está lá super bem sucedida, mas ela não é bem resolvida, ela não é plena, né? Sucesso e plenitude não são a mesma coisa. Não é suficiente. Então, é muito importante que a gente entenda esses dois pilares, né, de crescimento pessoal e de felicidade, para que a gente entenda o que é a cura. Ela devolve a gente para esse estado de crescimento e de felicidade, um estado de bem-aventurança, que é a nossa natureza, né? E pode ser no nível físico, do corpo físico, a cura necessária no corpo físico, ou no nível emocional, cura da alma, né, que é a área onde eu atuo, cura financeira, tem gente que precisa disso, né, que tem as finanças todas bagunçadas. E o que acontece é o seguinte: tudo que manifesta na matéria tem uma causa no mundo energético. A matéria não tem autonomia. Então, quando a gente fala de cura, a gente não está falando de atuar na matéria, a gente está falando de atuar no nível acima da matéria, no nível sutil, né? Que é no nível emocional. Então, nada é só físico, tudo foi antes emocional e continua sendo emocional. E aí, quando a gente atua no nível da emoção, encara as emoções que estão criando uma experiência não tão legal na vida da pessoa, aí você está indo para as raízes do problema. Aí a cura está começando a acontecer, né? Mas o que acontece também? Para que a cura seja definitiva, porque às vezes a cura é temporária, né? Ela não se sustenta, volta àquela situação. É porque a energia não é suficiente. A energia é um nível intermediário da nossa existência. As escrituras hindus falam isso, né? No fundo, o grande berço da sabedoria da humanidade é o hinduísmo. Então, existe um nível de consciência, que é um nível superior, né? Que é o nível criador de tudo. Existe o nível energético, que é intermediário, e o nível da matéria, que é o mais denso de todos. Então, se a gente fica no nível intermediário da energia, também não vai ser suficiente. É falacioso. A gente precisa ir para um grau acima, que é o nível da consciência, que é o despertar da consciência. Isso permite que a cura seja definitiva, que a cura de fato aconteça, porque ela vai ser temporária se a gente ficar só no nível energético, né? Então, na nossa experiência humana, a que corresponde esse nível de consciência? Aos seus pensamentos. Então, o nosso pensamento, ele está desalinhado. E aí ele vai criar emoções desalinhadas no nível energético. E isso vai criar experiências de vida desalinhadas que vão precisar de cura. Então existe um processo de 5 passos, que eu diria, né? Em resumo, que levam à manifestação de uma experiência de vida não tão legal, que tem uma causa raiz aqui no pensamento. E tem todo um processo entre o pensamento e a manifestação, né? Então, se algo é complicado, tenso, uma doença no corpo físico, um tumulto financeiro, problemas emocionais, a pessoa tem problemas de relacionamento, tudo que está manifestado na matéria, tudo que está manifestado na nossa experiência de vida tem uma raiz nesse processo de 5 passos. E aí o que acontece? O seu pensamento cria as suas emoções criam vibrações eletromagnéticas que vibram mesmo, e elas, porque são eletromagnéticas, vão magnetizar uma situação de vida e atrair aquilo para sua vida, e aquilo se torna uma experiência que você vai ter, que é o 5º passo. Então, pensamento gera emoções
que geram vibrações eletromagnéticas. Sendo eletromagnéticas, a gente vai magnetizar, que é o quarto ponto, é você atrair, né? Aquela história. E aí você tem o quinto passo, que é da manifestação. Então, se o seu pensamento está errático, está errôneo, a sua experiência de vida não vai ser legal. Se o seu pensamento está alinhado, e cura é realinhar, aí você vai ter esse mesmo processo em alinhamento. Pensamentos saudáveis, com sentimentos saudáveis, com vibrações eletromagnéticas leves, plenas, alinhadas, magnetizando e atraindo experiências legais para a sua vida, né? Então é o mesmo percurso, é o mesmo processo, mas dependendo do conteúdo do seu pensamento, você vai gerar uma situação de desalinhamento ou uma situação de plenitude, de crescimento e de felicidade, que é por isso que a gente nasceu. E muita gente fala assim, mas ok, só que e se a pessoa nunca teve uma experiência boa de saúde, se a pessoa nasceu já com um problema X, ou já nasceu com um problema X de saúde, um problema X de finanças, ou já nasceu emocionalmente complicada, ela não vai realinhar o que ela nunca alinhou na vida, né? Isso é uma coisa que já me perguntaram. O que acontece é o seguinte, todo ser humano tem o potencial nas células de saúde, bem-estar e perfeição, de alinhamento. O potencial de alinhamento existe em todo ser humano, mesmo que essa pessoa nunca tenha tido essa experiência, porque a qualidade dos pensamentos dela, desde sempre, foi falha, né? Foi errática, foi errônea, foi complicada, né? Quando eu falo errático, errôneo, complicado, não estou com um julgamento moral de bom e ruim, não, tá? Eu estou falando de sofrimento ou de felicidade aqui. A pessoa plena, feliz, satisfeita, leve, de forma saudável, e a pessoa que está vivendo situações que não trazem paz para a vida dela, tá? É nesse sentido. Então, a pergunta que a gente faz agora é, ok, sabendo que cura é realinhamento, como é que eu realinho a minha vida, né? E eu acredito que são 3 passos para isso, tá? O primeiro é você conhecer a sabedoria da consciência para que os seus pensamentos tenham alta qualidade. Expanda a sua consciência. É muito importante isso. E eu não estou falando de qualquer tipo de conhecimento, eu estou falando de conhecimento espiritual, conhecimento transcendental. É só esse conhecimento que traz a paz em última instância, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo é praticar essa consciência, porque eu conheço muita gente que é super versada em todas as teorias, conhece profundamente toda a literatura espiritual, mas não pratica. A prática, a vida da pessoa não corresponde a todo conhecimento, a todo arcabouço espiritual que ela tem no nível teórico. Teoria é potencial. É necessária, mas não é suficiente, entendeu? Então, o segundo passo é praticar a espiritualidade, praticar essa consciência. E o terceiro passo é continuar praticando. Ele volta para o 1 e para o 2, né? É você persistir no caminho. Porque é muito fácil desistir. O passo 1, consciência, é muito prazeroso, inclusive, mergulhar na consciência, né? Mergulhar nos conhecimentos sobre a consciência na literatura espiritual. Praticar já é mais difícil, manter a prática muito mais. Tá? Então, a manutenção é a chave. Porque com a manutenção, pela prática espiritual, aí você vai desenvolver uma consciência mais elevada, vai se retroalimentando num nível muito saudável. E aí você muda a sua forma de pensar. E mudando a forma de pensar, você vai ter emoções saudáveis, que vão ter vibrações saudáveis, que vão atrair experiências de vida saudáveis, que vão se manifestar na sua vida de forma saudável, de forma legal, de forma plena, de forma que você cresça sempre, esteja sempre em movimento e não vivendo em estagnação, né? E que você seja uma pessoa também feliz. A gente nasceu para isso, tá? Então era isso que eu queria compartilhar com você. Eu espero que seja útil, que traga muitas maravilhas para sua vida. E a gente vai se falando.